Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, eu espero que vocês também estejam bem. Eu sou a Ângela e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Nosso Lugar Seguro. Se você está chegando agora aqui, esse é o nosso cantinho, esse é o lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem julgamentos ou restrições, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui. Hoje eu queria começar, esse vai ser o nosso segundo episódio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nosso podcast já acontecia no Spotify. E quando eu criei o canal aqui, então eu estou recriando os 12 primeiros episódios para que vocês possam ter acesso desde o primeiro conteúdo, para vocês irem se conhecendo de uma forma bacana. Tá? Então é estranho às vezes até ver o Inteligência Emocional, que é o 13º episódio, tá? Então é só para justificar para vocês como precisou ser o nosso sistema aqui, tá bom? Hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Quando, meus queridos? Você tá sendo você? Quando você vai estar disposto a ser você? A não ser mais aquela versão do que esperam de você, de dar conta de ser a expectativa que os outros colocam em você, de ser o que os outros ditam para você. Quando você vai se permitir ser livre só para ser você? Quando você vai se permitir ser feliz? É assim, muitas vezes parece uma pergunta simples, parece uma pergunta óbvia, mas não é. Eu gostaria que você parasse, eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Eu já comentei em outros episódios que muitas das coisas, da forma como nós somos, da nossa personalidade, vem lá da nossa infância. Por exemplo, se você teve uma infância mais difícil, isso às vezes pode te tornar uma pessoa mais fechada. Às vezes por ser mais fechado e às vezes para tentar suprir alguma falta que você tinha desde lá de trás, você acaba se relacionando, você acaba entrando numa relação onde você vai seguindo o ritmo que a relação vai te levando, sabe? E é muito comum nós nunca pararmos para pensar das nossas escolhas, do que nós realmente gostamos, do que nós realmente queremos. Você já deve ter vivido isso de um lado ou de outro. Por exemplo, vamos assistir um filme? Tá bom. Qual filme você quer escolher? Ah, não sei, escolhe aí você. Qualquer um pra mim tá bom. São frases que quando você falar ou quando você ouvir, peça pra pessoa escolher. E se a pessoa te perguntar qual filme, pense em algo que você queira assistir. Nós vamos levando uma vida muito atropelada. Nós vamos sempre abrindo mão de partes nossa para satisfazer essa expectativa, para satisfazer essa vontade e o desejo que os outros têm sobre nós. E você quer ouvir algo ruim? Você pode passar uma vida toda dizendo sim. Experimenta dizer não. Experimenta começar a dizer não para as pessoas, para você ver a reação delas. Infelizmente você pode passar uma vida toda dizendo sim, mas quando você começa a dizer não, parece que todos os sims perdem o valor e o único que fica em evidência é o não. Do outro lado também, se de repente você for essa pessoa, repensa. Da mesma forma que você precisa estar bem, que você precisa estar sendo você verdadeiramente, você precisa permitir que o outro seja. Muitas vezes nós conhecemos as pessoas de um jeito. Nós nos apaixonamos, gostamos e começamos essa relação do jeito que a pessoa é. E aí por algum motivo a gente começa a podar essa pessoa. A gente começa a tentar mudar essa pessoa. Imagina assim, vê se faz sentido para você.
Você já conheceu alguém que sempre foi muito extrovertido e de repente você se apaixonou por esse jeito extrovertido dessa pessoa? E aí depois de um tempo, você mantém, isso é parte de você, do seu jeito. E aí começam as críticas. Por que você está sendo tão simpático com essa pessoa? Ou por que você está sendo tão simpática com essa pessoa? Mas espera aí, você já conheceu assim? A pessoa não mudou. Mudou só o lado em que você tá na vida dessa pessoa. Contrapartida, às vezes, podemos ser nós, essa pessoa simpática. E a gente vai perdendo, para evitar problema aqui ou ali, a gente vai deixando um pouquinho de ser nós mesmos. E aí você deixa mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E daqui a pouco você vê que a sua versão de hoje foi uma versão parecendo um Lego. Foi montada de acordo com a necessidade, sabe? E aí chega um momento que você fala, caramba, e aí? Mas o que é isso? Quem é essa pessoa? Eu já nem me reconheço mais. Isso é muito comum. Você pode perceber que muitas pessoas convivem, às vezes passa 10, 20, 30 anos de uma relação, vivendo uma relação, ou às vezes sobrevivendo uma relação, e infelizmente parece que precisa acontecer algum momento bem ruim para essa pessoa voltar a ser ela mesma. Vocês já devem ter alguém por perto que passou, por exemplo, a pessoa estava assim, ó, por que as pessoas começam a se cuidar tanto quando as pessoas se separam? Vocês já pararam para pensar? Por que nós precisamos esperar o pior acontecer para a gente começar a olhar para a gente? Aí a gente consegue tempo, aí a gente consegue os nossos momentos. Todo mundo tem um pouco disso, viu? Eu tenho, você tem, todo mundo tem um pouco. E eu gostaria muito que você parasse para pensar hoje. Sabe, nós não estamos falando assim de coisas absurdas, de mudanças radicais. Eu só estou tentando chamar a sua atenção para você olhar se a vida que você está levando hoje diz respeito a quem você é de verdade. Porque a parte mais bonita é que a gente pode mudar. A gente pode resgatar algumas coisas nossas. Eu desejo muito, sabe? E tem uma coisa assim que eu acho um pouco duro, porque nós escutamos o tempo todo. Eu sei que às vezes parece uma coisa tão... Não, você precisa ser a melhor versão de você. Você precisa ser o melhor disso. Então nós estamos o tempo todo... Mais uma vez a gente acaba tendo que satisfazer ao padrão. Não é fácil. Não é fácil de forma alguma a gente se autoconhecer, mas é o melhor investimento da nossa vida. É o melhor investimento da nossa vida. E se você não para, enquanto você pode até não estar bem, mas se você não parar um pouquinho, enquanto você ainda está sã, a cada dia as pessoas estão adoecendo mais. A gente precisa se cuidar, a gente precisa estar um pelo outro. E eu gostaria muito que você vivesse uma vida plena. Fala aí, ó, eu vou deixar aqui uma pergunta e vocês, por favor, se você tocar no seu coração, comenta aí. Me diz, você prefere ser pleno ou ser bom? Não é, Ângela, mas qual que é a diferença? Ser pleno é você estar em paz com o seu verdadeiro eu, aceitando os seus acertos, os seus defeitos. Ser bom é uma escolha. De repente você pode escolher só mostrar o seu lado bom para alguém. Entende? Que às vezes você, naquela de satisfazer o que o outro quer para você, você só vai dizendo sim, sim e sim.
Ai, você optou ser bom, mas você não está sendo pleno. Diz aí, comenta aí se você está vivendo uma vida plena. Comenta aí se você está conseguindo, se você gostaria de viver mais 10, 20, 30 anos da forma como você está vivendo, de repente se omitindo. E se você não está, se você está sendo você, parabéns. Hoje está sendo uma raridade. Que você continue cada vez mais sendo você. E se você precisa de ajuda, não hesita a pedir. Todos nós, em alguns momentos, precisamos de ajuda. Se você precisar de ajuda, eu me coloco aqui. Eu tô aqui. Tá bom? É um pelo outro. Ninguém fica para trás. Tá bom? Meu querido, eu desejo isso do fundo do meu coração para você. Que você tenha uma vida plena. Tá bom? Um beijo e até logo.